Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Hoje nós vamos discutir sobre índices físicos do solo. Para começar, vamos analisar a constituição do solo. O solo é basicamente constituído de partículas sólidas, vazios e dentro desses vazios pode ter ar, como está aqui nessa parte em branco, ou água, como está aqui nessa parte azul. Então, basicamente, o solo é composto de três fases: partículas sólidas, ar e água. E aí, de uma forma idealizada, a gente divide o solo nessas três fases: sólidos, água e ar. Daí, uma vez entendido a constituição do solo, a gente faz uma análise inicial para entender como correlacionar essas três fases do solo. Para isso, vamos analisar essas três fases sob o ponto de vista do volume e sob o ponto de vista do peso. Começando pelo volume, nós temos aqui o VAR representando o volume de ar, que é essa partezinha branca, o VW representando o volume de água e o VS representando o volume de sólidos. E, somando o volume do ar mais o volume de água, a gente encontra o volume de vazios. E somando o volume de vazios com o volume de sólidos, encontramos o volume total do solo. Agora, analisando o peso, nós temos o peso do ar, que é zero, temos o peso da água e o peso dos sólidos. E o peso da água mais o peso dos sólidos é igual ao peso total do solo. E assim, o comportamento do solo depende da relação entre essas três fases, e essas relações é o que a gente chama de índices físicos. Agora vamos conhecer alguns dos índices físicos mais utilizados, que é o índice de vazios, que é representado pelo símbolo, que no caso é a letra E, o teor de umidade, representado pela letra W, o grau de saturação, representado pela letra S ou SR, a porosidade, representada pela letra N, o peso específico natural do solo, representado pelo símbolo γN, o peso específico dos sólidos, representado pelo símbolo γS, o peso específico aparente seco do solo, representado pelo símbolo γD, e o peso específico saturado do solo, representado pelo γSat. Uma vez apresentado tanto os índices físicos quanto os seus respectivos símbolos, nós vamos agora analisar as relações entre pesos e volumes que nos permite obter cada um desses respectivos índices. Começando pelo índice de vazio, o índice de vazio nada mais é do que a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos, como está apresentado aqui por essa equação. E esse número é um número adimensional. O teor de umidade é a relação entre o peso da água e o peso dos sólidos, e esse valor é apresentado em porcentagem, geralmente. Por isso, temos aqui o valor de 100 para passar esse número de decimal para porcentagem. O grau de saturação é a relação entre o volume de água e o volume de vazios, e também é apresentado geralmente em porcentagem, e portanto tem o 100 aqui para transformar esse valor em porcentagem. A porosidade é a relação entre o volume de vazios e o volume total, e também é apresentado em porcentagem. O peso específico natural é a relação entre o peso total e o volume total, e geralmente é apresentado em kN por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. O peso específico dos sólidos é a relação entre o peso dos sólidos dividido pelo volume dos sólidos, também apresentado na mesma unidade do peso específico natural. O peso específico aparente seco é a relação entre o peso dos sólidos e o volume total, também apresentado na mesma unidade do peso específico dos sólidos. O peso específico saturado é a relação entre o peso saturado e o volume total. Nesse caso, o peso saturado é quando não tem ar, então todos os vazios do solo é preenchido por água. E também a unidade desse índice físico é a mesma do peso específico aparente seco. E temos também o peso específico da água, que nesse caso é o peso da água dividido pelo volume da água, mas nesse caso já é um valor conhecido de 9,81 kN por metro cúbico. Uma vez definido os índices físicos, nós podemos agora fazer uma relação entre cada um desses índices.
E aí, vamos começar a análise desde o princípio. Temos o solo e temos o volume, temos o peso. A partir desses parâmetros de volume e peso, nós conseguimos identificar os índices físicos apresentados aqui nessa tabela. E a relação que nos permite identificar cada um desses índices está apresentada aqui nessa segunda coluna. Assim, para a gente poder correlacionar esses vários índices físicos, nós vamos utilizar um artifício matemático que é adotar o VS igual a 1, ou seja, adotar o volume de sólidos igual a 1. Isso não quer dizer que o volume de sólidos é igual a 1 metro cúbico ou 1 centímetro cúbico. Isso é apenas um artifício matemático que nos permite correlacionar esses diversos índices físicos. Assim, ao adotar o VS igual a 1, percebemos que, nesse caso aqui, o VV fica igual a E. O γS fica igual ao PS e várias coisas aqui nessas relações básicas vão se alterar. E aí a gente pode perceber isso através desse esquema aqui. Perceba que aqui embaixo nós temos 1, porque aqui era onde tinha o VS. VS igual a 1, a gente substitui o VS igual a 1 aqui. E aí quando o VS é igual a 1, VV é igual a E. Aqui tinha VV, então passa a ser E. O volume de sólidos mais o VS é igual ao volume total. Então aqui vamos ter que 1 mais E, que é E mais 1, é igual ao volume total. Quando substituímos VS igual a 1 aqui, temos que PS é igual a γS. Então, aqui temos γS, uma vez que temos PS representando essa setinha aqui. Como γS é igual a PS, então podemos substituir PS por γS, e aí o PW é igual a umidade vezes o γS, que é o que temos aqui. E assim, o γS vezes a umidade mais o γS é igual ao peso total, que é o que está apresentado por essa setinha aqui. Já que o E é igual a VV, podemos substituir o VV por E aqui, e assim o VW é igual a S vezes E. É o que está apresentado aqui. Perceba que já fizemos várias relações aqui, e ainda podemos fazer mais algumas. Assim, começamos com esse esquema, passamos para esse esquema, e a partir desse esquema a gente consegue fazer mais algumas relações entre esses índices físicos. Começando pela porosidade, temos que VV dividido por volume total. VV é igual a E e volume total é igual a 1 mais E. Então temos uma nova relação, onde a porosidade em função do índice de vazios. Temos também que o peso específico natural é igual a o peso total dividido pelo volume. O peso total é isso aqui. E o volume total é isso aqui. Então, agora temos uma nova relação onde o gama natural depende do γS, da umidade e do índice de vazios. Temos também que o grau de saturação é o volume de água dividido pelo volume de vazios. Dessa relação aqui, do peso específico da água, temos que o volume de água é igual ao peso da água dividido pelo gama da água. Então, substituímos aqui, peso da água dividido pelo gama da água. E VV é igual a E. O peso da água é γS vezes W. E aí, rearranjando isso aqui, encontramos essa relação. Temos também o γD, que é o PS dividido pelo volume total. E aí, PS é igual ao γS e volume total é igual a 1 mais E. Então, já temos outra relação. Se quisermos rearranjar essa relação para obtermos o γS, então basta passar essa parte multiplicando para cá, e aí temos outra relação. Se quisermos isolar o E nessa equação, encontramos essa outra equação, e aí basta passar essa parte para cá multiplicando, essa parte para cá dividindo, e depois subtrair 1, e aí fica essa equação. Se dessa equação aqui quisermos isolar o W, basta multiplicar essa parte aqui pelo S, e aí fica aqui em cima, e passar o γS dividindo. E aí fica essa nova relação. E aí temos outras relações. Se quisermos isolar o γS dessa equação, basta multiplicar essa parte para cá, e aí passar o W mais 1 dividindo. E aí a gente consegue fazer várias relações em função dos dados que a gente tem. Então, se a gente tiver o γS e o γD e a gente precisar calcular os vazios, podemos utilizar essa equação, e aí diversas outras equações
como está apresentado aqui. E assim eu finalizo esse exercício com a apresentação de algumas relações entre os índices físicos e também os índices físicos apresentados nos slides anteriores.